E aí, grande Ei, Mário? querida, tudo bem? Que Tudo alegria, bom, meu amado? que alegria estar com você. Toda minha. Finalmente, né? Pois é, né? Uma hora tinha que acontecer o encontro. É verdade, é verdade. Que A gente legal. que já se viu aí algumas vezes, né, em São Paulo, mas que coisa boa poder contar com esse recurso, que aliás tem tudo a ver com o que você vai trazer para a gente hoje, né? Essa Verdade. possibilidade da comunicação virtual, que, aliás, eu já ouvi críticos dizendo que a gente não deve dizer que é virtual, é não presencial, né? A gente poder ter encontros não presenciais, não é virtual, porque virtual parece aquela coisa que não existe, que é fora do É. real. Encontros online, né? Online. Exato. Então, eu Que estava bom. te apresentando aqui, mas eu não quero me delongar, quero passar a palavra para você, Não, você pode fica à continuar, não tem vontade. problema. Pode continuar, fique à Ah, vontade. é, né? Ó, pessoal, visitem a página do Mário, conteúdo de qualidade, vocês vão encontrar lá muitos recursos e encontram a bio dele, encontram tudo que vocês precisarem. Não deixem de visitar a página Mário Simões, que vocês com certeza vão ter conteúdo lá à disposição de vocês e conhecer um pouco mais do Mário também, entrar em contato com ele, caso necessário, ou se vocês quiserem, né? Quero te agradecer muitíssimo, viu, Mário, por você estar aqui. Antes de você entrar, eu estava agradecendo a sua esposa, a Priscila, e por ter, assim, soltado você um pouquinho nessa noite de hoje, do Dia dos É Namorados. A gente verdade, sabe é que verdade. nessa situação de pandemia, não sei se vocês iriam, assim, né, para algum restaurante fora, enfim, eu não vou, vou comemorar de casa mesmo. Tá certo. Mas, de qualquer modo, é uma horinha num dia especial que ela disponibilizou para que nós pudéssemos te ter aqui. Eu agradeço de público, Priscila, a você. Joia. Que bom, Fabiana. Parabéns, Silvia. Parabéns, Silvia, que vi Fabiola que entrou aí. Marcos Sim, Cunha a também, um Fabiola. abraço aí, Marcão. Segunda vez hoje, né? Eu entrei numa outra live agora, e ele tá de novo aí. Tá me perseguindo esse cara. Amigos são assim, né? Mas, mas é que quando a gente gosta de alguém, não tem jeito, né, Mário? Isso é bom, bom demais. Eu Aham. gostei demais do tema para a gente falar hoje sobre inovação na comunicação dos líderes durante e pós-pandemia. Como você bem disse, eu já dou aula no Hagai já há 19 anos e fiz o meu treinamento em 99 em Maui. Em 2001 eu fiz o FDS, que é o Faculty Development Seminar, e desde então tenho tido o privilégio de poder ministrar lá, né, basicamente todos os anos. Anos que eu fui para Singapura e Maui também, agora só Maui, né? Uhum. E é uma honra, um privilégio falar com líderes, amo falar com líderes. E com certeza, Michael, olha lá de Vitória do Espírito Santo. Michael, prazer, bem-vindo aí. Bem-vindo, Mário, Michael. E então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu preparei aqui 7 Botaram princípios. aí que o pastor Mário, você é pastor também, você não me disse isso. Oh, minha filha, sou cheio de surpresas. Fabiola, a Ah, esposa. pois então, abra a caixa aí. Muito bom estar com os meus amigos aqui. É, eu fui pastor por muitos anos, por 16 anos, plantei uma igreja pastoriana por 16. E há 7 anos atrás eu passei a igreja para o meu pastor auxiliar. Hoje ele é o pastor sênior da igreja e hoje meu trabalho é um trabalho itinerante, um pastor itinerante. Eu prego igrejas, seminários, conferências, mas não sou mais pastor de uma igreja local. Então, é como eu estava explicando para um amigo, é como se eu fosse um médico que eu fazia cirurgia no hospital. Agora eu faço em vários hospitais. Então, mas como os hospitais estão fechados, a gente faz aqui online. Isso aí. Vamos ajudar as pessoas, né? Então, muito, muito especial. Bom, eu tenho 7 princípios que eu gostaria de compartilhar hoje a você que é líder e como a comunicação é importante no momento
como esse de pandemia. Uhum. Quando uma pandemia chega, aí fala do bigode, os bigode e o cavanhaque, tá vendo só? Esse Pois é. é o look da pandemia, da quarentena. A esposa gostou, entendeu? Então tá aprovado pela Então pronto, Priscila. Ela então tá gostou certo. e tudo bem, vamos embora. A hora que ela fala, cansei, tira, é fácil. Tiro, aí eu remoço mais 10 anos. Aí tudo, você tá tão jovem, né? Mas tudo bem, né? Quando a pandemia chega, ela mudou tudo. Todos os planos e planejamentos anteriores que a gente tinha foram literalmente por água abaixo. Você estava em Maui, Mário? Não, não, eu estava aqui. Esse ano eu não fui e também não devo ir, né? Eu fui o ano passado. Estava lá o ano passado. Quando isso acontece, isso gera uma incerteza, porque já que você não tem mais planos, eu me lembro o dia que eu comecei, nós tínhamos, por exemplo, agendado para maio a formatura do nosso filho lá em Chicago. E quando eles cancelaram a formatura, então nós não podíamos mais ir. E eu me lembro ligando para as online, cancelando as passagens, hotel, carro de aluguel. E aí fui limpando minha agenda, Silvia. Foi assim, em meia hora, o mês de maio ficou branquinho, limpinho, zerado. Falei, caramba, olha só, né? Então, foi uma Gente, sensação muito estranha ter que cancelar isso, né? Perdemos dinheiro, é claro, também com isso. E isso traz uma insegurança, traz medo, traz uma certa pressão adicional, um estresse adicional às pessoas, porque essa vida normal, como nós conhecemos, ela não vai voltar mais, ela não existe mais. Nós vamos voltar, vamos entrar um novo normal, uma nova etapa, uma nova realidade. Agora, se nós líderes sentimos esse desafio, né, se nós sentimos um tipo de um medo dessa insegurança, da incerteza, quanto mais os nossos liderados. E sejam eles, isso aqui falando, posso estar falando com pastores, posso estar falando com empresários, uhum. com professores, com comerciantes, pais de família, enfim, todos nós que somos líderes e influenciamos a vida de outras pessoas, todo mundo sentiu isso, inclusive os líderes. A grande diferença é que o líder tem uma responsabilidade gigantesca diante dos seus liderados. Agora, esse é o momento. Eu tenho dito que liderar, quando tudo vai bem, é fácil, qualquer um pode fazer. Mas liderar no meio da crise é para poucos. Como dizem os latinos aí próximos de você, é para os machos. Os Sim. gaúchos, tchê, né? E, Agora tá na hora que o joio e o trigo da liderança vai ser exatamente. Então, apartada. quem era um líder fraco vai sucumbir, vai quebrar. Enoque também, um grande amigo, bem-vindo, querido. Então, o líder, ele precisa, mesmo apesar da pandemia, da crise, ele precisa continuar se comunicando. Então, como é que ele inova? E inovar é você fazer ou uma coisa totalmente nova que não existia, ou inovar significa fazer uma coisa antiga de uma maneira nova. Então, como é que o líder ele inova, ele continua a comunicação dele? Bom, eu vou falar aqui 7 princípios importantes que se você quiser anotar, vale a pena. E se o pessoal gostar tanto, eu vou até botar isso num e-book no futuro e lançar, se vocês Legal. quiserem. Aí, dá um joinha se você viu. Queremos! Tá bom. Eu já tenho, vocês vão de antemão, já vão ter esse material aqui. Anote aí, número 1, comunique por vários meios. Comunique por vários meios. Esse é o momento que o conceito de multimídia, ou seja, de muitos meios, faz toda a diferença. O presencial acabou. Por exemplo, eu tinha muitas palestras agendadas, foram todas canceladas. Viagens canceladas, eventos cancelados, conferências canceladas. Então, mas isso não me impediu de continuar servindo, eu vou falar um pouquinho depois. Mas os cultos das igrejas foram cancelados.
Uhum. palestras, treinamentos, enfim, todas essas coisas que a gente conhecia, né, aulas convencionais, foi tudo. As escolas já migraram para o EAD, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas agora você tem outros meios, alguns meios que eu notei aqui. Texto, você pode escrever e-mails, mandar para as pessoas, texto por WhatsApp, Uhum. mensagens de áudio para o WhatsApp também, ou mensagens de áudio que você pode postar em podcast, que é uma onda que vem por aí muito grande. Você fazer essas lives, como a gente está fazendo agora, que é um vídeo para milhares de pessoas ao vivo, cursos online, enfim, tantas coisas que hoje são vários meios que a gente tem à disposição. Eu pergunto para você, você já tinha feito alguma live antes da pandemia? Tá perguntando para mim? Eu estou perguntando para você. Eu já fiz muitas lives. Mas Graças a Deus, já tô. antes Sim, da antes da pandemia. pandemia. Eu comecei a fazer lives em junho do ano passado, eu acho. Ou maio do ano passado. Muitas pessoas fizeram pela primeira vez. Nós Sim. fizemos aqui uma escola, nós temos, vou falar um pouquinho nossa experiência como empreendedores na área de educação, na nossa escola, que primeiro que enquanto muitas escolas fizeram os primeiros 2 meses da quarentena, as escolas simplesmente fecharam as portas. Sim. Deram férias Teve para os muito caso. professores, férias para os alunos, porque não tinham a mínima ideia o que nós vamos fazer. E nós já na primeira semana começamos a preparar e nós tínhamos um projeto que estava na gaveta de fazer todo um processo de transformar a escola em AD através da Google Uhum. Classroom, e simplesmente isso acelerou um processo. Então nós começamos a trabalhar e tínhamos que treinar os professores, tínhamos que treinar a coordenação, como dar aula. Alguns professores nunca tinham feito um vídeo, então como é que eles faziam, iluminação, né, posicionamento de câmera, não aquela tem muita gente que faz o vídeo assim, né? Oi, gente, tudo bem? Ah, Você sim, só fica olhando sim. assim, aquele enquadramento errado, né? E fomos ensinando as pessoas. E E aí, como tem gente que tem dificuldade, né, Mário, de lidar com essa coisa de olhar para uma câmera, de entender que o exatamente, outro lado está te vendo olhando para a câmera. Se você ficar olhando, às vezes, para a pessoa, você termina passando a sensação de que não está olhando para ela. então, isso nós fizemos, não somente a nossa comunicação com os alunos, que foi importante, que nós fizemos EAD, a comunicação com a equipe também foi fundamental. E também a comunicação com os pais. Muitos pais de outras escolas reclamavam que eles ligavam para as escolas e ninguém atendia. A secretaria está fechada. Ninguém está atendendo ninguém. Nós montamos um plantão e botamos mais celulares, mais WhatsApp, para atender pais da escola e pais de fora que queriam informações. E assim, muitos pais falaram: nossa, a escola está super rápida em responder, em comunicar, em fazer lives, em trazer pessoas, esclarecer. Então, essa Legal. comunicação, numa época de crise, você tem que se aproximar das pessoas. Mas já que você não pode se aproximar fisicamente, você tem que se comunicar muito bem com essas pessoas. E como isso? Use vários meios, use muitos meios. Talvez você nunca tenha feito isso antes, mas é uma ótima oportunidade para você começar. Fala. Quero só dar um breakzinho para pedir ao pessoal que está aqui com a gente, saudar quem está chegando, a Daiane, a Márcia, a Jussara, o Edu. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. Vão mandando coraçãozinho, porque essa live é muito importante, gente. Tem gente que precisa ouvir isso aqui, né? Muitos líderes que só precisam dessa oportunidade de assistir um vídeo ao vivo, tirar dúvida ao vivo com um especialista e que pode mudar a forma como essa pessoa vai trabalhar daqui para frente com seus liderados. Então, manda coraçãozinho aí, toca o Joia. dedo aqui na flechinha, chama o pessoal no direct, porque o assunto está top. Ó, Vai lá, Mário. a Marina lá de Brasília, um beijo para ela, Lincoln, o marido. Professor Livong tá lá de Angola. Sabia disso? Oh! É meu
meu pupilo, tem um pupilo que, através de alguns meios de comunicação, olha só, bem falado. Esse ano eu comecei com um podcast intitulado Vida Sim. com Sucesso. Vocês podem Sim, eu procurar acompanho. Vida com Sucesso. Está no Spotify, está na Apple, na Google. E esse professor, esse professor começou a ouvir de Angola um podcast em português. Enfim, entrou em contato comigo e ele começamos um processo de mentoreio com ele. Estamos trabalhando juntos. Ele já começou o próprio podcast dele, chama-se Resiliência Angolana, muito legal. Que legal. Estamos Parabéns, escrevendo um professor. livro juntos, um e-book juntos. Então, tudo isso aconteceu por causa desse processo. É um exemplo clássico, ele está aqui, o Livong, Fernando Livong, Deus abençoe a sua vida. E está à noite, agora são 4 horas a mais, quase mais da meia-noite para ele lá. Então ele está aqui Mais de acordado. meia-noite. Tá vendo só? Então, número 1, Obrigada, comunique por professor, vários pela meios. sua presença. Maravilhoso. Número 2, comunique com mais frequência. Em épocas normais, talvez você possa fazer uma postagem, digamos que você solta um vídeo uma vez por semana. E eu senti a necessidade, por exemplo, de acelerar os podcasts do Vida com Sucesso. Eu tenho postado 2, às vezes 3 podcasts de uma semana. Acelerando esse processo. Porque, primeiro, que as pessoas estão muito carentes de informação, de contato, e às vezes uma semana faz muita diferença. Alguém disse... Oi, pode falar. E carente de informação de qualidade também, né? Sim. Porque... Boa informação. Alguém disse, eu acho verdade isso, olha só, que durante a pandemia, um dia equivale ao normal uma semana. Uma semana na pandemia equivale a um mês. E um mês equivale a um ano. Ou seja, a gente tem trabalhado tanto agora, parece que quando a gente começou a quarentena, eu acho que nós trabalhamos 1 ano e 1 mês. De tanta coisa que foi. A gente mal dormia, tantas coisas estavam acontecendo. Então, você já não tem planejamento de 1 ano, você tem planejamento de 1 mês. Uhum. E o que você fazia de mês, agora é de semanas. O que era de semana, você faz agora em um dia. Isso é muito importante. Sim. Então, comunique-se com mais frequência. Poste mais no YouTube, podcast e tantas outras coisas. Você precisa dar uma acelerada. Depois que as coisas voltarem ao normal, você pode passar aí a um ritmo mais normal. Terceiro princípio, como é que você deve inovar na sua comunicação? Você que é líder. Comunique paz e esperança. Isso é tão necessário, porque nós como líderes, está todo mundo ouvindo notícias tristes o tempo todo, né? E o mundo precisa de boas notícias. E eles olham para o líder, e se o líder está, ai meu Deus, nós vamos morrer, ai, acabou tudo, é o fim do mundo. Pronto, aí é um pânico total, né? Então, o líder tem que ter essa calma, essa serenidade de não é ignorar os fatos, né? Ele tem que ser realista, mas ele também tem que ser otimista. Ele tem que transmitir para as pessoas essa segurança. Por exemplo, todos nós já andamos de avião, você também, eu viajei muito, né? Esse ano, 0. E às vezes a gente passa por uma tempestade. E a gente não ouve, né, assim, uma tempestade. O piloto pega... Imagina se você estivesse no avião e o piloto, senhoras e senhores, gente, estamos no meio de uma tempestade. Nossa, vai ser terrível. Termina uma ideia que a gente vai fazer. Segure, se puder. Ai, né? Você ia ficar louco, né? Mas você olha para a comissária de bordo lá, eles estão calminhos ali, lendo, né? Tranquilo. Aí o piloto tem alguma coisa, ele sobe, vai para uma altitude diferente, mas ele está tranquilo. E você também fica tranquilo. Se o piloto está bem, então ele traz essa segurança para você.
Pode E até como, ser que não esteja tão bem assim, mas ele transmitindo essa segurança. exatamente. Alguém está lá. Então, os liderados têm que saber quem está lá pilotando a nossa empresa, a nossa igreja, o nosso negócio. E essa pessoa está, ok, estamos aqui, turbulência, reduzimos a velocidade, baixamos a altura, mas nós estamos em frente, vamos em frente. Eu sempre imaginei, e eu vi essa analogia aqui, todas as pessoas elas carregam consigo dois baldes, um balde de água ou um balde de gasolina. E todos nós, diante de uma crise que é um fogo, ou a gente vai jogar o balde de gasolina, ou a gente vai jogar o balde de água. Tem gente que é especialista, a coisa está ruim, e eles jogam gasolina, aquele negócio que era pequeno se agrava mais ainda. Né? Você deve ter, às vezes, familiares ou vizinhos, ou até amigos que, nossa, acontecer alguma coisinha no meio político, na área da saúde, eles já vêm assustados, né? E já espalham aquela notícia. São especialistas, são especialistas em espalhar o fogo, né? Essas E pessoas é ruim, deveriam. né? Dá, É ruim? dá uma sensação de. Parece que a pessoa. Você sente a energia, às vezes até negativa dessas pessoas, porque realmente de coisas pequenas você esperava até, principalmente se for de um líder, né? Você Sim. esperando que ela venha com a tal da água, né? Apaziguando, e às vezes a pessoa vem com um balde de gasolina e põe mais fogo ainda. Falta de sabedoria total, muitas vezes, né? O Carlos Rodrigues, um abraço, Carlinhos. Deus abençoe a sua vida. Então, nesse momento, a gente tem que usar um balde de água, assim, dar uma acalmada, transmitir paz, transmitir esperança, dizer, olha, tá ruim, mas isso vai passar, né? Eu gosto muito da- do meu livro As Quatro Estações da Vida, que eu falo dessas estações Ah, eu tenho. difíceis, das estações difíceis do outono e inverno. E a boa notícia daquele livro é o seguinte: nenhuma estação dura para sempre. Então, a gente está no meio. Na realidade, Silvio, o mundo inteiro está passando por um outono. E a boa notícia é que o outono não vai durar para sempre. Essa pandemia não vai durar para sempre. A única coisa que vai durar para sempre, o que é? O amor de Deus. Então, como líderes, nós temos que comunicar isso às pessoas. Isso vai passar. Mas, olha, importante, nós vamos passar isso juntos. Você não está sozinho. Nós fazemos parte da mesma equipe, da mesma família. Entrevistei um pai agora que tem um depoimento sobre a escola. Ele falou assim: eu não me sinto como um pai de aluno. Eu sinto que eu faço parte da família IPG. Olha que lindo. Oh, que E foi amor. muito joia, porque exatamente isso. Está todo mundo no mesmo barco, né? E nós estamos remando, estamos trabalhando e a gente vai em frente, né? Então, importante isso, saber que isso vai passar. Eu gosto muito de Winston Churchill. Creio que para mim, um dos líderes mais importantes do século passado, que ele enfrentou uma das maiores crises da história do mundo, com um dos maiores vilões da história, que foi Adolf Hitler, que tinha uma agenda de destruição. Enfim, e Churchill foi justamente esse líder que se levantou, né, e levantou a Inglaterra. E a Inglaterra era assim, era a última fronteira da liberdade, porque se a Inglaterra caísse, o mundo inteiro, né, e o próximo ia ser Estados Unidos, enfim, o mundo inteiro ia sofrer. Então, como ele foi importante, a comunicação dele, Londres sendo bombardeada constantemente. E eu tenho lido muitos speeches, né, muitos textos que ele falava de Churchill e Sim. como ele usava a comunicação. A arma dele foi a comunicação. E a mais conhecida dele, a frase que ele mais lembrava é o never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca desista. E isso é importante na crise. Alguém tem que dizer isso.
Ele se levantava e, gente, olha, nós vamos vencer. E ele, o tempo todo, ele falava, ele levantava o dedinho do V da vitória. Nós vamos vencer, nós vamos ser vitoriosos, né? Eles vão perder, nós vamos ganhar. E isso também motivou anos atrás a escrever um outro livro, que é o Desistir não é opção. Então, temos que comunicar isso às pessoas, que você não pode desistir, você tem que seguir em frente. O líder tem que comunicar essa palavra, comunicar paz e esperança. Então, faz sentido isso? Com toda certeza. Faz sentido, pessoal? Digam aí se faz sentido e manda coraçãozinho para mais pessoas estarem aqui conosco. Olha uma frase minha aqui, muito boa, que vocês podem anotar aí. Pessoas motivadas são contagiantes. Pessoas desanimadas são contagiosas. É verdade. A gente está vivendo, né, num mundo de pessoas contagiosas, desanimadas, desmotivadas, assustadas, amedrontadas, negativas. Mas nós precisamos ser pessoas motivadas, entusiasmadas, positivos, e essas pessoas são contagiantes. E essa live é contagiante. Conversar com você se houver contagiante. Quem está aqui ouvindo é contagiante isso, né? Só de ver um sorriso desse, está tudo feliz, um sotaquezinho desse maravilhoso. Oxe, que não é mais de lugar nenhum. Da terrinha, mainha. Oxente, barbaridade, tchê. Então é isso. Vamos lá. Vamos falar sobre a comunicação. Número 4, o que você tem que fazer para inovar agora na crise, na comunicação? Comunique inspiração. Você tem que comunicar e inspirar as pessoas, né? É extremamente importante, não somente paz e esperança, mas inspirar para um futuro, para coisas novas. Mas para isso, você tem que estar inspirado. O líder, para inspirar os outros, ele tem que estar inspirado. Então, quem é que motiva, quem que inspira o líder? Na verdade, ele é responsável. Ou seja, você que é líder, você não pode esperar. Às vezes você é a autoridade máxima na sua empresa, na sua organização, na sua igreja, e você não pode esperar que os seus liderados venham e vão te motivar, te inspirar. Você é responsável. Então, você precisa... O que você faz para você... quais são fontes de motivação? Eu gosto demais da frase do Charles Jones, que diz que onde você vai estar em 5 anos, o resultado dos amigos que você tem, das mensagens que você ouve, os livros que você lê. Então, tenha bons amigos, leia bons livros, ouça boas mensagens. Tudo isso vai fazer a diferença na sua vida. Eu amo ver filmes que inspiram, aquele filme que faz você chorar no final, né? Isso é bom, a gente precisa de filmes assim, de ouvir boas mensagens, ouvir podcast. Eu tenho agora saído para caminhar ou andar de bicicleta. Eu estou ouvindo podcast. Estou ouvindo John Maxwell, ouço muito ele. Chego em casa e falei, amor, hoje o John Maxwell foi andar de bicicleta comigo. Ou só isso. Já pensou que legal, né? Então, isso faz toda a diferença, você viver essa realidade, de você estar inspirado. Você tem que ver o seu copo meio cheio. Muita gente está vendo o copo meio vazio. Mas você tem é isso que faz, cada um dá o que tem. Ó, a Milena entrou lá na Espanha. Milena, bem-vinda, Milena. Aê, Milena. Aí, hoje Angola, Espanha, a coisa tá boa aqui, hein? Internacional, live internacional. Já tive algumas outras internacionais aqui, viu? Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Vão mandando aí dúvidas, sugestão, perguntas. Aproveitar esse especialista aqui que está falando com a gente, essa pessoa que eu tive a alegria de poder trazer aqui para estar conversando conosco. Não deixa de mandar coraçãozinho e de perguntar, de fazer perguntas para o Mário. Tá pensando a Milena aqui, eu tenho filhos pequenos em casa e como pais nós temos que inspirar os nossos filhos. Eles têm que sair da televisão o tempo todo, do celular, né? Eles já passam várias horas por causa da escola, agora estudando,
mas nós temos que inspirar os nossos filhos. E, na verdade, como... Aliás, Pode falar? perdão. Não, é que você falou uma coisa que eu particularmente gosto muito, tratar os pacientes, com as pessoas com quem eu faço consultoria, nas minhas palestras, nos cursos, nos textos que eu escrevo, eu sempre trabalho muito esse princípio, que é a questão da autorresponsabilidade, né? Sim. Nesse momento, as pessoas estão, me parece, muito esperando que o governo decida, esperando que isso aconteça, esperando que aquilo... E as pessoas que estão conseguindo se reinventar, se refazer, são as pessoas que estão assumindo a responsabilidade, até porque de quem é a culpa da pandemia, né? Não vamos entrar nas questões políticas, não vamos entrar nas questões de como é teoria da conspiração, não, isso à parte, de quem é a culpa da pandemia, né? Aconteceu, está aí para todo mundo. Então, o que é que você está fazendo, né? Para lidar com essa circunstância, inclusive com relação ao seu time, muitas vezes. Alguém disse que 10% é o que acontece com você, 90% é como você responde ao que acontece. Então, a pandemia é um fato, ok, todo mundo está sofrendo. Mas como é que você está reagindo? Como é que você está respondendo a isso? É isso que vai fazer a diferença, né? O exemplo que você trouxe, por exemplo, né, da sua escola. Quantas escolas nós temos no Brasil e quantas fizeram o que vocês estão fazendo? Né? Então, muitas não vão ter aula, muitas vão rodar, os alunos vão repetir ano, muitas, sei lá, as públicas, então, nem se fala, mas algumas, né, que tiveram essa iniciativa, tiveram esse papel aí de fazer a diferença, de assumir a responsabilidade, vão conseguir dar a volta. O que fazer quando o líder não resolveu o seu édipo e traz para o ambiente de trabalho? Olha, o César é amigo, colega psicólogo, mas a especialidade do Mário não é psicologia. Vamos ficar para a próxima, César. O Isso, Édipo é... Gente, volta é uma quando você resposta... fizer outra live. Pega com outro Isso. profissional. Isso. Obrigado, Mas eu te respondo depois no privado, César. Qual é a sua... E pergunto para todos que estão vendo, qual é a sua fonte de inspiração? Com certeza, nós já falamos algumas coisas, livros, estudos, áudio, né, podcast. Mas Deus deve ser uma fonte de inspiração. Fantástico. E você busca nele essa fonte. Inclusive, quando você pega a palavra entusiasmo, é em Deus, ou seja, Deus dentro de você. E é isso que, para que você possa dar para alguém, você precisa ter, cada um dá o que tem. Então, para você continuar compartilhando com as pessoas, você precisa ter algo para você dar a essas pessoas. Isso faz toda a diferença. A boca fala do que o coração está cheio. Então, você tem que ter paz, você tem que ter esperança, você tem que ter fé, você tem que estar motivado. E muito disso é a presença de Deus na sua vida, de Jesus na sua vida. Número 5, sobre comunicação. Como é que você inova na sua comunicação no meio da crise? Comunique de modo criativo. Mais do que nunca, você tem que ser muito criativo. Porque você não está mais presencialmente, você não está junto com as pessoas. Então, a sua comunicação nas lives, por exemplo, tem que ser muito criativa. Nos vídeos, não sei se vocês já viram, você já viu, você deve ter visto os meus vídeos que eu posto no YouTube, do Minuto do Sucesso. São vídeos curtinhos, de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 no máximo, mas eles são muito criativos. Eu sempre fico pensando de que maneira, às vezes é um copo d'água, um elástico, comparando o jardim com o mato, alguma coisa que eu observo e eu faço uma analogia, uma aplicação para a vida. Então, criatividade é fundamental e é uma das essências da comunicação, é você ser uma pessoa criativa. Impressionante como os nossos professores da escola foram muito criativos para dar as aulas deles, trazendo coisas diferentes. Então, a gente tem visto, né, como muitos estão parados, né? Pode dar? Certamente porque foram inspirados, né? Volta para o ponto anterior. Sim, seus profissionais, né? Sim. A inspiração, uma pessoa inspirada é uma pessoa que dá vazão à criatividade. E alguém disse que, olha, interessante, né? No meio da crise,
tire o S. E você fica com a palavra CRI. crie. Muito bem. Crie. Bom, né? Então, crie. No meio da crise, crie. Olha, o Fala. professor está perguntando, ó, o professor, ai, perdão, peraí. O professor está perguntando o que fazer como liderado quando o líder não é eficaz na transmissão do que precisa ser comunicado para o grupo. É difícil, né? Ou você pode ajudá-lo. Talvez ele não seja um grande comunicador, mas seja um bom líder. Ajude-o. Ajude-o na comunicação. Se ele for uma boa pessoa, talvez ele não tenha tecnologia, talvez ele não saiba. Você pode, se você tem algo para oferecer, ajude essa pessoa, ajude esse líder. Nem todo mundo sabe todas as coisas. Mas se um líder simplesmente ele não quer comunicar porque para ele já desistiu e tudo, então procure outro líder. Procure, na realidade, a pandemia vai ser um divisor de água. Muitas Sim, pessoas, muitas empresas vão falir, muitos negócios vão fechar por causa de uma má gestão, uma má liderança. Eu vejo aqui na nossa cidade alguns restaurantes hoje estão bombando com delivery. Outros restaurantes estão totalmente fechados. Eu falei, mas por quê? Por que está fechado? Porque a pessoa só pensou assim, eu só se vier aqui, não, mas inova, pensa, né? Vende o seu produto de outra maneira, entrega de outra maneira. Esse é o último ponto que eu ia falar, mas é importante. Então, assim, se você está num barco furado, que o capitão já largou o barco e o timão lá está sozinho, ou se você viu, voltando à analogia do avião, você viu do avião. o piloto pegando um paraquedas e pulando Socorro, o fora. piloto sumiu. Exatamente. Então, procura outra coisa, né? Ou você assume, ou você pula fora. Aliás, eu acho que essa pergunta tem... Comida está bombando. Essa pergunta do professor ali realmente mostra muito essa questão, divide muito, né? Um divisor de águas entre o bom e o não tão bom líder, né? Os líderes mais tóxicos, digamos, né? Às vezes até que escondem o jogo da equipe. Já me perguntaram isso numa outra live, né? Tá, o que é que eu faço se o líder não tem jeito? E ele, às vezes, é o cara que tá com a vida da pessoa ali na mão dele, porque ele que pode promover, ele que pode remunerar melhor, ele que pode desenvolver ou não, enfim, da parte da empresa, né? Claro que cada um pode per si, dentro desse conceito da autorresponsabilidade, fazer. Mas, em último caso, se você vê que a empresa não vê, que esse líder é tóxico, que esse líder não ajuda, que esse líder não avança, aí, de novo, você assume a autorresponsabilidade e, de repente, migra mesmo, porque não tem o que fazer. Você não pode Claro. ficar na mão dessa pessoa, né? A gente tem visto também, Silvia, agora, famílias ou aqui da cidade ou de outras cidades vindo para Atibaia e vindo para a nossa escola. Nós vamos fechar semana que vem uma família, 2 alunos, e tem mais umas 3, 4 famílias que estão vindo porque, comparando, é uma empresa que lidera, que tem liderança, que tem visão, e outras que simplesmente estão reagindo. A escola fechada, sem uma proposta, sem um planejamento. Então, o que eles falaram? Eu não vou deixar meu filho numa escola que está assim. Saíram de lá e estão vindo para cá. Então, Pois então. Ou isso seja, isso faz parte. você teve um aumento na procura por vagas na sua escola, ou seja, né, tá em crise, mas você está ganhando mais. Então, Mário, uma pergunta aqui, ó, importante, e nós estamos indo para o final da live, pessoal, mas eu não quero deixar de responder. Ainda tem 2 pontos que o Mário vai apresentar, mas a pergunta aqui do Marcos diz assim, ó, como comunicar para pessoas dispersas por conta da pandemia, considerando, por exemplo, que a igreja é formada de voluntários e que nem todo mundo tem o mesmo entendimento, né?
O Marcos perguntou, tem que ser criativo. Voltar a esse, tem que comunicar mais, com mais frequência, com mais qualidade. Você precisa dar para as pessoas o que elas precisam hoje para sobreviver. Agora elas estão em survival mode, né, de sobrevivência. Uhum. Mas começa a pintar o quadro do futuro. Como é que vai ser a vida quando a quarentena terminar? E mostrar isso. É isso que a gente sonha. Vamos trabalhar juntos? Vamos caminhar juntos para isso? Olha, nós temos essas e essas ferramentas, essas soluções. Nós não somos perfeitos, mas estamos dispostos a caminhar junto. Enfim, esse conceito de pertencimento, de família, né? De uma escola família, de uma empresa família, de uma igreja família. Tem até hoje igrejas que estão fechadas, Silvia. Tem igrejas e não estão fazendo nada pela internet porque às vezes o pastor não sabe ou não quer e quando ele abrir as portas, a igreja vai estar vazia, literalmente, ninguém vai voltar, as pessoas já foram. Então, Verdade. você tem que, de maneiras diferentes, meios diferentes, fazer como Paulo disse, né? O apóstolo Paulo, fiz de tudo para com todos, usei todos os meios possíveis para salvar alguns. Então, use alguns poucos meios. Eu conheço pastores que tem um momento de oração todos os dias, 6 horas da tarde. Abre a live acho que no Facebook ou YouTube, em meia hora as pessoas entram, põem pedidos de oração, ele ora todos os dias. Então, assim, puxa, ele usou a criatividade e tem, às vezes, 20, 30, 50 pessoas. Então, isso é muito importante. Não é desculpa dizer, a culpa é da pandemia. Não. Inclusive, você estava falando antes sobre esse líder que é contagiante, né? Às vezes você está num contexto de igreja e o líder não contagia as pessoas, né? E é fora da igreja também. Aí é onde vai entrar a diferença do ponto que você trouxe, né? Da questão da inspiração. Se você contagia, se você faz com que as pessoas entendam esse mesmo propósito, essa missão, né? Mesmo que sejam voluntários, penso que fica um pouco mais fácil, né? Pessoal, vocês estão fazendo colocações excelentes aqui. O César fala o poder do óbvio. Ó, o poder do óbvio, Mário. Aí. Pode ser comparado àquilo que o líder... O poder do óbvio é um livro que eu e o Mário participamos. Aquilo que o líder deveria exercer, mas não assume o papel. O André Queiroz pergunta se você teria dicas para motivar os liderados. A Flor Betina diz, concordo, quem não aproveitou... Esse tempo passou, dar o que eles precisam agora. Desculpa, pessoal, que fica sumindo aqui para mim. Deixa eu responder uma dica aos seus liderados. Anota aí o site minutodosucesso.com. Vai lá, minutodosucesso.com. Um site tem vários vídeos. Você pode se inscrever no meu canal de YouTube, que eu estou postando semanalmente, tá? Você vai gostar demais. E um podcast que você pode pegar isso no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast. Procure lá, Vida com Sucesso. Vida com Sucesso. E lá tem mais de 30 podcasts, alguns que eu preparei, outros que eu entrevistei, pessoas renomadas, pessoas fora de série, com temas importantíssimos. Encaminhe as pessoas para ouvirem isso. Você tem que ouvir isso e caminhe para os outros. Primeiro você prova, é bom para você, compartilha com as pessoas. Se vamos dar uma acelerada, porque eu não quero passar o tempo, a gente tem mais 10 minutos. Quero passar mais 2 pontinhos aqui. Então, número 6, na inovação na comunicação, agora na pandemia, comunique oportunidades. Agora, falando um pouquinho, não somente da crise, do durante, mas o pós-pandemia, mostrar para as pessoas um pouquinho essas oportunidades. Uma coisa e essa frase que eu vou falar agora é uma frase que eu escrevi agora há 2 meses atrás, quando eu escrevi um livro, e voltando a falar de criatividade. O que eu fiz de criatividade? Eu escrevi um livro
intitulado Corona Antivírus. E eu estou disponibilizando esse livro gratuitamente para o mundo inteiro. E aí logo ele foi traduzido para o inglês, depois ele foi traduzido para o italiano, para o espanhol, e agora mais 3 idiomas da Índia, que é Hindi, Telugu e Marathi. Ele já tem o audiobook dele em inglês, tem o audiobook também em Hindi, e está nesse site. Eu vou até divulgar aqui para vocês, se você puder anotar para mim, que é fácil. Pode falar. Fácil, que é o antivírus-corona.com. Antivírus-corona.com. Tá? E lá você pode baixar esse e-book e você pode compartilhar com quem você quiser. Todas essas partes do mundo, pessoas que falam esses idiomas, podem... Não precisa nem www, só direto, antivírus-corona.com. Muito bom. E uma das frases que está nesse livro é o seguinte: todas as crises são oportunidades. E quem as enxergar e aproveitar será líder na nova realidade. Ou seja, a gente tem que estar, e líder sempre está olhando e procurando oportunidades. E você tem que descobrir, enxergar oportunidades novas que antes não estavam à disposição. Mas agora elas chegaram. E é como se você colocasse óculos para você enxergar a oportunidade. Quem tem óculos de grau sabe, quando você tira, embaça tudo, quando você vê com nitidez. Então você tem que imaginar, ver novos projetos que estão surgindo, novos negócios. Só desse início de pandemia, Silvia, que aconteceu, eu já fechei. Eu estou fazendo uma mentoria com o Fernando Livong aqui, professor Livong lá de Angola. Tem uma mentoria que estou fazendo com um CEO de uma empresa na Romênia. Eu já escrevi um livro, lancei hoje, junto da Editora Vida, um outro livro que fala após pandemia, pós-pandemia, Evangelho, a Igreja pós-pandemia, vou fazer Editora Vida, um livro em coautoria. Fechei alguns negócios novos que não existiam, sites, relacionamentos, parcerias, ou seja, até fiz uma parceria com um grupo americano, trazendo para o Brasil, um site de marketing digital para ajudar pessoas que têm, você tem uma história para contar, você quer um livro que você quer publicar, você precisa construir um site, você tem que fazer audiobook, coisas de mídia, você pode até, você anota para mim também? A letra I-tracinho, onlinemarketing.com. i-onlinemarketing.com. E lá você vai encontrar, assim, tantas possibilidades de coisas que você tem, mas você não sabe o que fazer. i-onlinemarketing.com. Perfeito. Você é uma ótima assistente, Sil. É um privilégio trabalhar com você. Thank you. Imagina, uma alegria. Mas são oportunidades. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. E por último, número 7, comunique com outros líderes. Comunique com outros líderes. E a palavra-chave aqui é parceria. É o que a gente está fazendo aqui. Você tem um público, eu tenho um público, a gente se uniu, eles estão aqui se beneficiando, você deu o tema, eu me preparei, eu falei, não vou simplesmente falar do nada, eu separei algumas horas, poxa, o que eu posso criar? Não fui ler em nenhum lugar, eu pensei 7 coisas importantes que os líderes precisam comunicar de maneira criativa. Então, parabéns, Silvia. E tantos desses novos projetos que eu comecei a desenvolver e que a gente tem que procurar são com parcerias com outras pessoas. E essa é a palavra-chave daqui para frente. Tudo que você fazia sozinho, você não vai conseguir fazer mais. Você vai precisar de outras pessoas. Às vezes a pessoa é expert em vendas, o outro é expert em marketing, o outro escreve muito bem, o outro é bom em relacionamento, o outro tem outras tecnologias, outras ferramentas, um é bom em finanças. Enfim, é você se unir. Todos nós temos pontos fortes e fracos. É você unir os seus pontos fortes, onde as pessoas têm pontos fracos. E aí a gente faz essa parceria de sucesso. E é isso que vai fazer quantos novos projetos vão começar. Basta você conversar com as pessoas e você vai descobrir
que juntos, né, é clichê, mas é importante, nós somos muito melhores. E daqui para frente vai ser cada vez mais assim. E, e você fazendo isso, você vai descobrir novos projetos e você vai trabalhar com líderes também que vão fazer diferença. Juntos, vocês vão realizar muito mais. É que nem os pássaros voando juntos, eles vão 70% mais longe. Os líderes são revelados na crise. E quando líderes trabalham juntos, eles realizam muito mais. Por exemplo, voltando à Segunda Guerra, o grande avanço, a grande virada na Segunda Guerra foi o dia D, quando os aliados invadiram, né, a Europa através da França, Normandia, e começaram então esse contra-ataque, essa contra-ofensiva. E eles juntaram todos os grandes generais e eles escolheram um grande general para liderar todos, foi o general Eisenhower, e ele foi que coordenou tudo isso, e tinha general Patton, tinha o Montgomery da Inglaterra, todos eles foram caminhando juntos e venceram. A vitória foi de todos, né? Então, esse é o momento de você pensar em com quem você pode trabalhar, com quem vocês podem unir esforços para vocês realizarem o trabalho que tem que ser feito. E uma última frase que eu quero terminar é que Deus escolheu você para esse momento da história. Esse é o momento dos líderes crescerem, os líderes aparecerem, os líderes influenciarem, fazerem a diferença. Esse é o seu momento, esse é o meu momento, esse é o nosso momento. Não é dos líderes ficarem acolhidos, retraídos, medrosos, não. Esse é o momento dos líderes influenciarem e fazerem a diferença. E em um dos meus últimos livros, chama-se A Maravilhosa História. Eu quero trazer uma frase desse livro. Diz assim: primeiro, você ouve a história. Depois, você vê a história. Então, você faz história. E, por último, você conta a história. Ah, que lindo! Linda, né? Primeiro você ouve a história dos seus avós, lá no passado, da família. Depois você vê a história dos seus pais, a sua formação, a sua criação. Mas aí chega um momento que você faz história. É o seu momento hoje, de fazer história. E por último, você vai contar essa história. Eu tenho dito, olha, imagina daqui a 20 anos, no ano 2040, os seus netos chegando para você falando assim: vovó, hoje na aula de história, a professora falou sobre o ano 2020, teve uma pandemia chamada coronavírus. Então, como é que foi esse momento? Como é que foi esse tempo? Pergunta: onde é que você estava? Onde é que você estava? Que você fez? Você dizer, eu assisti uma live da Silvia, do Mário, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas a verdade é essa. O que você vai contar para os seus netos lá na frente? Fantástico. Então, a maneira que você quer ser lembrado no futuro é a maneira que você deve viver hoje no presente. E Deus te dá essa oportunidade para você fazer isso, você influenciar como líder e comunicar isso para as pessoas ao seu redor. E eu oro para que Deus possa realmente usar a sua vida como líder. Então, recapitulando 7 pontos, vamos lá. Primeiro, comunique por vários meios. Número 2, comunique com mais frequência. Terceiro, comunique paz e esperança. 4, comunique inspiração. Número 5, comunique de modo criativo. Número 6, comunique oportunidades. E número 7, comunique com outros líderes. Valeu a pena? Beleza. Mário, eu tenho pouquíssimo tempo para te agradecer, né? Eu não tinha dúvida de que a live seria maravilhosa. A gente não pode convencer as pessoas a participar da live, né? A gente divulga, faz todo o trabalho. Quem não viu, perdeu. Mas ainda tem a colher de chá, né? Não perdeu de todo porque vai ficar gravado no IGTV. Porém, não vai ter esse gostinho de estar aqui, de poder participar, de ver perguntas sendo respondidas. Eu não tenho como te agradecer por esse conteúdo precioso, maravilhoso, tão importante nesse momento que a gente está vivendo, tão inspirador, né? Inclusive, acho que tenho que dizer para você rapidamente, né? Que você está fazendo uma linda história, continue assim, por gentileza, e continue também contando essa história para a gente.
E desafio você que está ouvindo, né? Qual é a história que você está fazendo, qual é a história que você está criando, como você está se comunicando, independente de você ser líder ou não. Pensa, pessoal, reflete aí nesses pontos. Eu vou te pedir a permissão, Mário, para colocar na descrição do vídeo, pode ser? Os Claro, pontos, claro, claro, pode botar. né? Quem É, aí é meu seguidor e não segue o Mário ainda, já viu, né, que vale bora lá. muito a pena. Gente, eu tô com esse cabelo assim hoje porque aqui em Porto Alegre tá muito úmido, tá? Eu juro que eu tentei fazer uma baita de uma escova, mas não ficou bonito. Pra estar É, contigo, Mário, tá? Mas acontece que que ficou bom, assim que bom. porque tá muito Eu úmido. acredito. Ó, gente, Ó, e visitem lá meu Mário, site, mariosimões.com. E lá eu tenho um presente para todos vocês lá. Pode ver uma palestra minha de cortesia. Tem lá os meus livros, vários que eu falei hoje. Tem lá links para o livro do antivírus, Corona Antivírus. Enfim, tantas coisas. Eu quero abençoar a vida de vocês, ser uma inspiração na vida de vocês. amém. Amém? Amém. Obrigada, obrigada, querido, e Eu, obrigada a querida. todo mundo que esteve aqui conosco. De verdade, adorei estar com vocês. E mais uma vez, obrigada de verdade, Mário. Né? Conto contigo em outras, hein? Pode contar, vou marcar. Um beijo para vocês, gente. Deus Beijo, abençoe. pessoal. Feliz Dia dos Namorados para os amores. Valeu. Tchau, tchau.